Vamos lá, senhores. Vamos dar continuidade à nossa correção do nosso primeiro simulado de direito constitucional sobre o tema poder legislativo e poder executivo. Espero que vocês estejam aí com o seu caderno aberto para fazer as anotações, lembrando que a sua revisão a partir de agora sobre esse tema vai se resumir em cima desse simulado, tá? Aqui eu consegui colocar questões, né, de forma estratégica que pegue todo o conteúdo que você precisa para a sua prova. Então você não vai assistir novamente as aulas, você vai se debruçar sobre esse simulado. Para isso você precisa corrigir o simulado fazendo as anotações do porquê que está certo, do porquê que está errado cada uma das questões. Então vamos lá, senhores. Questão 31 aqui, ó, no que diz respeito ao presidente e ao vice-presidente da República, de acordo com a Constituição Federal, analisar a sentença. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, né, que é o que? Mais da metade de todos os votos, computados os em branco e os nulos. Essa é a primeira parte. Por que essa primeira parte, senhores, ela está errada, falsa? Por quê? Vem cá, realmente, ele está falando aqui de primeiro turno, tá? Realmente o presidente e o vice-presidente da República, eles são eleitos em primeiro turno quando eles alcançam a maioria absoluta dos votos. Mas os votos válidos. E o que eu entendo por voto válido? Votos válidos, né? Eu entendo o total de votos, né? Não computados os votos brancos e os votos nulos. Não tem como você contar branco e nulo, porque voto branco e nulo não serve para nada. Então, por que essa primeira parte está errada? Por causa disso aqui, ó. Computados os brancos e nulos. Errado. Não computados os brancos e nulos, tá? Vou abrir aqui para você visualizar melhor aí. Beleza. Segunda parte. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, primeiro turno, será realizada, né, imediatamente eleição, que é o segundo turno, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito no segundo turno aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Por que a segunda parte aqui também está errada? Porque o segundo turno ele não ocorre de forma imediata. Tanto é que nós estudamos, lembra? Primeiro turno vai ocorrer quando? Primeiro domingo de outubro. E o segundo turno, professor? O segundo turno vai ocorrer no último domingo de outubro. Desta forma, não é de forma imediata que ocorre o segundo turno, até porque os candidatos que estão concorrendo aqui no segundo turno, os dois primeiros mais votados no primeiro turno, eles precisam de um tempo, né, um período aqui para poder apresentar suas propostas e participar ali, fazer sua campanha, né, executar sua campanha política, tá? Tentando convencer a população, né, o eleitor, para que vote nele. Então, as duas estão erradas, o gabarito é a letra D de dado, totalmente incorreta, tá ok? Beleza, vamos lá. Questão 32. Assinale a alternativa que não representa competência privativa do presidente da República. Lembra quando eu falei das competências privativas do presidente da República lá no artigo 84 da Constituição Federal? Vamos ver aqui o que não é competência privativa do presidente. Vetar projeto de lei total ou parcialmente. Isso aqui é competência, sim, privativa do presidente da República. Então não é o nosso gabarito, porque nós queremos o que não representa a competência privativa do presidente. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. Perfeito, também está certo. Celebrar o tratado é competência do presidente. Eu sei que tem que ter o referendo, né, do Congresso Nacional, mas a competência de celebrar é do presidente. Próximo, nomear após aprovação pelo Senado Federal, isso aqui a gente chama de sabatina, né? Nomear após aprovado pelo Senado Federal, vamos lá, os ministros do STF, certo. Exemplo, Flávio Dino, que foi, né, nomeado recentemente pelo presidente da República como ministro do Supremo. Ministros dos tribunais superiores, também está certo. E dos tribunais de justiça. Primeiro, Tribunal de Justiça não tem ministro. Tribunal de Justiça tem desembargador. Não é isso? São os desembargadores. E, cuidado, Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, é um órgão estadual. Tá? O Tribunal de Justiça, ele é um órgão de segunda instância da Justiça estadual.
Então não é o presidente da República que vai nomear os desembargadores dos tribunais de justiça. Cada estado tem o seu tribunal de justiça. Nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e assim sucessivamente. Então o erro dessa questão está aqui, ó. Tribunal de Justiça. Isso aqui não é competência do presidente, tá? Governador de território, tá certo. Procurador-Geral da República, tá certo. Presidente e diretores do Banco Central, tá certo. E outros servidores quando determinado em lei, também tá certo. O erro da questão tá aqui. Tribunal de Justiça, então gabarito da questão 32, letra C. Vamos ver as outras? Só para tirar dúvida. Conceder indulto, comutar penas, com audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei. Isso aqui é sim competência privativa do presidente. E nomear os magistrados nos casos previstos na Constituição e o advogado-geral da União. Magistrado aqui, senhores, são juízes, não é isso? Existem situações em que é o presidente da República que vai nomear os magistrados. A exemplo, nós temos aqui os juízes, né, no caso desembargadores, dos tribunais regionais federais, da Justiça Federal. Aí sim, órgão de segunda instância da Justiça Federal. Aqui, como é a Justiça Federal, a nomeação é feita pelo presidente da República. Beleza, vamos lá? Questão 33. O presidente da República, após longa exposição de motivos, resolveu delegar para quem? Ministro de Estado da Segurança Pública, a competência para conceder indulto. À luz da sistemática constitucional, a narrativa acima. Vamos lembrar aqui. Vem cá. De todas as atribuições do presidente da República, as atribuições privativas, né, do presidente da República, previstas lá no artigo 84 da Constituição Federal, de todas elas nós temos 3 atribuições que podem ser delegadas para 3 grupos de autoridades. Quais grupos? Ministros de Estado, e aí pode ser qualquer ministro, não importa a pasta, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Beleza. Quais são as atribuições que podem ser delegadas? De todas as atribuições do presidente previstas no artigo 84, somente 3 podem ser delegadas. Quais são? Vamos lá. Primeiro é o decreto autônomo, não é isso? Mediante decreto, organizar a administração pública desde que não gere aumento de gastos, não é isso? Nós estudamos lá decreto autônomo, lá no artigo 84. Que mais que nós temos aqui? Conceder indulto e comutar penas. E por fim ele fala do inciso 25 aqui do artigo 84, que é o quê? Ele fala, inciso 25, primeira parte. O que é isso? No inciso 25 eu tenho a atribuição do presidente de prover e extinguir cargo público. Eu vou subentender que esse cargo público ele está provido, né? Ele está preenchido, ele não está vago, porque se o cargo estiver vago, aí eu posso fazer por decreto autônomo. Mas vamos lá, quando ele fala a competência privativa do presidente, que pode ser delegada para qualquer uma dessas 3 autoridades, é a do inciso 25, primeira parte, ele está falando só do quê? Prover, extinguir não. Então pode o presidente delegar, por exemplo, ao ministro de Estado a atribuição dele de prover cargo público? Prover pode, ele não pode delegar a atribuição de extinguir cargo público, né, quando preenchido. Agora, se for extinguir cargo público vago, aí é possível, por quê? Porque isso é uma das hipóteses do decreto autônomo. Lembra? Decreto autônomo serve para organizar a administração pública federal, desde que não gere, né, não venha acarretar aumento de gastos, e também serve para extinguir cargo, função, né, pública, quando o cargo estiver vago, não estiver preenchido. Beleza? Então vamos voltar para a questão, depois que a gente revisou isso aqui. O que o presidente fez aqui? Ele delegou para ministro de Estado da Segurança Pública, mas não importa, ministro de Estado, a competência de conceder indulto. Aí eu lhe pergunto, conceder indulto é uma das atribuições que podem ser delegadas? Sim, está aqui. E pode ser delegada para quem? Ministro de Estado, PGR ou AGU. Na nossa questão, ele delegou para ministro de Estado, então está tudo certo? Está tudo certo. Então a alternativa da questão 33 é a alternativa A, não apresenta qualquer incorreção.
Não tem nada de errado aqui. O presidente observou a autoridade para quem ele pode delegar e a temática que ele pode, né, a atribuição que ele pode delegar. Então tá tudo certo. Vamos ver o erro das outras? B. Está incorreta apenas porque o presidente da República não pode delegar suas competências. Ele não pode delegar todas, mas 3 das atribuições lá do artigo 84 pode sim. Está incorreta apenas porque a delegação deveria ter sido previamente autorizada pelo Congresso. Não tem que ter autorização nenhuma do Congresso, tá? Separação de poderes. Está incorreta pois o presidente da República pode conceder indulto, mas não pode delegar essa competência. Conceder indulto é a atribuição do presidente que pode sim ser delegada, tá? Então, tá errado. Está incorreto, pois o presidente da República, embora possa delegar suas competências, não pode conceder indulto. Ele pode conceder indulto, inclusive ele pode delegar essa atribuição para esses 3 grupos que nós vimos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Próximo aí. Acompanha comigo. Dispõe a Constituição Federal de 1988 que os projetos de lei que tratarem dos planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais são de iniciativa. Presta atenção aqui, olha só. Quando eu falo de plano plurianual, que é o PPA, quando eu falo de diretrizes orçamentárias, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, quando eu falo de orçamentos anuais, a LOA, Lei Orçamentária Anual, isso aqui são o quê? São leis orçamentárias, não é isso? Beleza, o que eu te ensinei? Vamos lembrar. Lá no artigo 84, que fala das atribuições do presidente da República, né? O que você tem que tomar cuidado? Eu sei que essas leis elas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Tranquilo. Mas a iniciativa, tá, da lei, ou seja, a apresentação do projeto de lei aqui, é de competência privativa do presidente da República. Por quê? Vamos lembrar? O presidente da República, senhores, ele é o chefe do Poder Executivo. Se ele é o chefe do Poder Executivo, ele é o grande administrador, não é isso? Se ele é o administrador, é ele que elabora as leis orçamentárias. Eu sei que elas precisam ser aprovadas pelo Congresso, mas a iniciativa é dele, é do presidente. Então, olha lá, são de iniciativa essas leis orçamentárias. Ministro de Estado? Não. Ação popular, pelo amor de Deus. Procurador-Geral da República, privativa do chefe do Poder Executivo, que no caso aqui é o presidente da República. Correto? Presidente do Congresso? Não. Então, gabarito da 34, letra D de dado. Beleza? Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Conforme estabelece o artigo 54 da Constituição Federal, são atribuições do presidente da República, exceto. Então, o que ele quer? Ele quer que você marque o que não é atribuição do presidente da República. Essa questão, tá? Ela tá errada aqui, o artigo, tá? Não é 54, é artigo 84, tá? Você não precisa decorar artigo. Com o passar do tempo, com o tanto de revisão que você vai fazendo, você acaba memorizando muitos artigos, mas não tem essa necessidade. Vamos lá, o que não é aqui atribuição do presidente da República? Fixar os subsídios do presidente, do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Senhores, o que nós vimos? Isso aqui não é atribuição do presidente. Quem vai fixar o subsídio do presidente, do vice-presidente e dos ministros não é o próprio presidente, é o Congresso Nacional. Isso aqui é atribuição, né, competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é competência exclusiva, é mediante decreto legislativo. Nós aprendemos isso? Beleza. Então, presta bem atenção. Já achamos o gabarito. Então, eu tenho que ter certeza, conseguindo confirmar aqui que as outras são, sim, atribuições do presidente. Vamos ver? Vetar projeto de lei total parcialmente é. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos também é. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Ah, professor, mas o estado de sítio aqui depende de autorização do Congresso Nacional, né? E o estado de defesa, assim como a intervenção federal, precisa ser referendado, né? Após ser decretado pelo Congresso Nacional. E aí? Eu não estou falando disso? A questão está perguntando
a competência do presidente é decretar o estado de defesa e estado de sítio? Sim, quem decreta o estado de defesa e estado de sítio, independente de passar pelo Congresso Nacional, é o presidente. Então isso aqui é sim atribuição privativa do presidente da República. Próxima, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. Realmente, é competência do presidente elaborar e enviar ao Congresso as leis orçamentárias para que o Congresso possa decidir se aprova ou se rejeita. Beleza? Então, gabarito da 35, letra A. Vamos para a próxima. O chefe do Poder Executivo do Estado Alfa, então estou falando de um governador, foi informado por sua assessoria a respeito da necessidade de aperfeiçoamento da estrutura administrativa de modo a aumentar o nível de eficiência e a reduzir a despesa pública. Tá. Com esse objetivo, sugeriu-se que o governador do estado editasse decreto com os seguintes comandos. Vamos por partes, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o que o governador está querendo fazer aqui? Está querendo realizar uma organização, né? Ele está querendo organizar a administração pública. Aqui, no caso, como ele é governador, chefe do Poder Executivo Estadual, ele quer organizar a administração pública estadual. Beleza. O que ele quer fazer aqui mediante decreto? Primeira coisa que ele quer fazer: extinção de 20 cargos em comissão que estão vagos. Senhores, se é mediante decreto, eu estou falando do famoso decreto autônomo, não é isso? Aí a pergunta é, decreto autônomo somente pode ser realizado, né? Expedido ali pelo presidente da República? Não, pode ser por qualquer chefe do Poder Executivo, desde que esteja previsto, né, na legislação estadual ou na legislação municipal, não é isso? Então vamos por partes, vamos lembrar disso aqui. Olha só. Só que o decreto autônomo, ele serve para quê? Vamos lembrar. Decreto autônomo, ele pode ser feito, ele só pode ser utilizado para essas situações. Tratar de organização e funcionamento da administração pública, né? Lá na Constituição fala administração pública federal porque está falando do presidente. Tá, administração pública, desde que não gere aumento de gastos e nem seja para, né, e também não seja para criar ou extinguir órgão público. Lembra? Para criar órgão público, para extinguir órgão público, isso aqui tem que ser feito por lei, não por decreto. Beleza? Tá. E a outra situação é para extinguir cargo, né, ou função pública quando vagos, quando esse cargo não esteja preenchido. Porque se esse cargo está provido e você quer, presidente da República, extinguir, você tem que elaborar um projeto de lei e mandar para o Congresso. No decreto autônomo, senhores, o presidente, ele mediante esse decreto, ele realiza essas atividades sem precisar ir para o Congresso, sem precisar da autorização, aprovação do Congresso. Por isso que ele é tão importante. Agora vem cá, uma vez que nós revisamos aqui as hipóteses de decreto autônomo, não se esqueçam que isso aqui da Constituição é previsto para o presidente da República. Porém, é possível que governadores, jurisprudência, governadores e prefeitos façam uso de decreto autônomo, desde que esteja previsto na Constituição estadual, né, no caso dos governadores, e no caso do prefeito, que esteja previsto, tá, na lei orgânica. Beleza, beleza. Então a pergunta é, se a intenção é, governador desse estado alfa, ele vai, mediante decreto, tratar das seguintes situações: extinção de 20 cargos em comissão que estão vagos. Isso aqui pode? Pode. É uma das hipóteses que autoriza o decreto autônomo. Tá aqui, ó. Extinção de cargo, né? Comissionado, mas é cargo, quando vagos. Perfeito. Vamos ver o próximo. Organização da administração pública sem gerar aumento de despesa. Também pode. Até aqui tá tudo certo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Organizar sem gerar aumento de gastos. Perfeito. Então a 1 tá certa, a 2 tá certa. Vamos ver a 3. Extinção de 3 órgãos públicos. Opa! Pode, mediante decreto autônomo, extinguir órgão público? Tá aqui, ó.
Pode usar decreto autônomo para organizar a administração pública, desde que não gere aumento de despesa e também não seja para criar ou extinguir órgão público. Então, a 3 está errada. Não pode extinguir órgão público mediante decreto, certo? Então, qual o gabarito? Vamos ver. Todas podem ser adotadas? Errado. Somente a medida 2 pode ser adotada? Errado, porque a 1 também pode. Somente a medida 3 pode ser adotada? Errado, porque a 3 é a única que não pode. Somente as medidas 1 e 2 podem ser adotadas. Tá aqui, ó. Gabarito, alternativa, letra D de dado. Questão 36, gabarito, letra D. Somente as medidas 1 e 3 podem ser adotadas, a 3 não pode. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. A iniciativa para emenda à Constituição, ou seja, a iniciativa, a competência para apresentar proposta de emenda constitucional, a famosa PEC, será exclusivamente do chefe do Poder Legislativo, uma vez que consiste no processo formal de mudança da Constituição. O presidente da República, no caso aqui o chefe do Poder, olha aqui, ó, tá pior ainda, ó. Será exclusivamente do chefe do Poder Legislativo? Não, chefe do Poder Legislativo, quem é o chefe do Poder Legislativo? Você tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, eles são chefes do Poder Legislativo, tá? Quem tem competência para apresentar a proposta de emenda constitucional é o presidente da República, não é isso que nós vimos? No mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e mais da metade das assembleias legislativas, ou seja, Poder Legislativo Estadual, desde que cada uma delas alcance, né, a maioria relativa dos seus membros. Somente esses 3 grupos têm competência para apresentar proposta de emenda constitucional. A questão está completamente errada, 37, porque somente chefe do Poder Legislativo, meu amigo, nem chefe do Poder Legislativo existe, tá? Existe o presidente da Câmara e o presidente do Senado, ele não é o chefe do Poder Legislativo. Tranquilo? Beleza. Próximo. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Outra questão, outro concurso, tá? Tratando da mesma temática, que é o quê? A iniciativa de PEC, iniciativa para proposta de emenda constitucional. Olha lá, ó. De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado. Certinho. Presidente da República? Certinho. Mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, né, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Certinho. Do Poder Judiciário, e aí a outra aqui fala de iniciativa popular. Poder Judiciário, iniciativa popular, tá? Isso aqui não existe, tá? Eles não têm competência para apresentar proposta de emenda constitucional. O rol aqui é taxativo, somente esses 3 grupos podem apresentar proposta de emenda constitucional. Então, quais estão corretas? 1, 2 e 3. Gabarito, letra A. Apenas a 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza? 38, alternativa, letra A. Próxima questão. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta apresentada nas sessões legislativas. Quando a matéria das propostas de emenda apresentada for rejeitada ou prejudicada durante a sessão, é correto afirmar que... Vamos lá. Professor, você não falou de lei orgânica. Você falou que está falando de Constituição Federal. Vamos lembrar de alguns detalhes aqui para você não cair nesse tipo de peguinha, tá? A Constituição Federal, ela realmente fala, né, da alteração dela própria, né? Ela fala da emenda à Constituição Federal. Beleza. Só que, no âmbito dos estados, eu tenho as constituições estaduais. Trata-se da norma, né, estadual de maior nível hierárquico. Beleza? No DF e nos municípios, eu não vou chamar de Constituição Estadual porque DF não é Estado e município não é Estado. DF e município, eles têm como norma de maior força, né, as respectivas leis orgânicas. Então, cada município tem a sua lei orgânica, o Distrito Federal tem a sua lei orgânica. O que acontece? Prestem bem atenção no que eu vou te falar.
As regras para alterar a Constituição Federal, que está estabelecido no artigo 60, que regulamenta a emenda constitucional, ela deve ser observada pelos estados, pelo DF, pelos municípios, quando forem alterar os estados, a sua Constituição Estadual, o DF, o município, as suas leis orgânicas. Então a mesma regrinha, o mesmo quórum, tudo que é estabelecido aqui para alterar a Constituição Federal tem que seguir o mesmo padrão nos estados, DF e municípios. Então vem cá, vamos para a questão agora. A lei orgânica municipal poderá ser emendada, pode ser alterada? Pode, mediante proposta apresentada nas sessões legislativas. Tá. Quando a matéria das propostas de emenda apresentada for rejeitada ou prejudicada durante a sessão, é correto afirmar que o que nós aprendemos lá sobre a emenda constitucional que eu também vou aplicar para estados, DF e municípios? Quando uma proposta de emenda constitucional ela for rejeitada ou prejudicada, ou seja, ela não for aprovada, naquela mesma sessão legislativa, naquele mesmo período anual, ela não pode ser reeditada. Traduzindo, vamos dar um exemplo. O presidente ele apresentou uma proposta de emenda constitucional e o Congresso, por exemplo, a Câmara e o Senado rejeitaram. Falou, não concordo com isso aqui, acabou. Rejeitou. Naquele mesmo ano, ou seja, na mesma sessão legislativa, o presidente da República ele não pode elaborar outra proposta de emenda constitucional com o mesmo tema, com o mesmo assunto e apresentar. Só pode fazer isso no próximo ano, tá? Isso aqui é chamado de princípio da irrepetibilidade. Lembra que estudou isso? E cuidado, o princípio da irrepetibilidade, nesse caso de proposta de emenda constitucional, ele é o princípio da repetibilidade absoluto. Por quê? Em hipótese alguma, naquela mesma sessão legislativa, pode apresentar uma nova proposta de emenda constitucional com a mesma temática. Em hipótese alguma. Por que eu falei que é absoluto? Porque em relação à lei é diferente. Vamos lá. Em relação à lei, eu também tenho, lembram? Eu também tenho o princípio da irrepetibilidade. O que acontece? Apresentou lá um projeto de lei, agora mudou. Agora não estou falando mais de proposta de emenda constitucional. Apresentou lá um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele foi rejeitado ou prejudicado. Ou seja, ele não foi aprovado. Eu também tenho o princípio da repetibilidade aqui. Ou seja, eu não posso, logo em seguida, ou seja, na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, eu não posso apresentar outro projeto de lei que foi rejeitado, tratando aqui da mesma temática, né? Tratando aqui das mesmas regras, tá? Por quê? Agora, cuidado. Salvo, falando de lei, não de emenda constitucional, salvo se for solicitado, né, for apresentado esse novo projeto de lei por maioria absoluta dos membros da Câmara ou maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Então você vê que aqui nessa hipótese tem uma exceção, onde excepcionalmente eu posso apresentar um projeto de lei tratando da mesma temática, tratando ali do mesmo assunto daquele outro projeto de lei que foi rejeitado, na mesma sessão legislativa, eu tenho essa exceção. Por isso que aqui, quando eu falo de projeto de lei, eu tenho o princípio da repetibilidade relativo. Não é absoluto como ocorre com a Constituição. Vamos lembrar agora. Vamos lá. Alternativas. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado, ou seja, não foi aprovada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A priori está certo, não é isso? Vamos lá para B, então as outras têm que estar erradas. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada, ou seja, não foi aprovada, pode ser novamente proposta na mesma sessão legislativa, desde que com novas justificativas. Não, o princípio da repetibilidade é absoluto quando fala de emenda constitucional. Então, nem vem com esse negócio de novas justificativas. Não pode, está errado. As propostas de emenda à lei orgânica podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa, independentemente do seu status anterior? Errado. Se foi rejeitada, mesma regra que eu aplico para a emenda constitucional, se for rejeitada, não pode, né, ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Princípio da repetibilidade, em hipótese alguma, princípio da repetibilidade absoluto. Não é isso? Está errado.
Não há restrições quanto à representação da proposta de emenda à lei orgânica na mesma sessão legislativa. Tem sim, porque eu aplico as mesmas regras aplicadas para a emenda constitucional, eu aplico para a emenda à lei orgânica, no DF nos municípios, e emenda aos estados, tratando-se aqui de Constituição Estadual. Então, gabarito da 39, alternativa letra A. Beleza, vamos lá. Próximo. É correto afirmar sobre a emenda à Constituição. Vamos ver o que está certo aqui. A proposta de emenda constitucional rejeitada poderá, a qualquer tempo, ser reeditada? A qualquer tempo não. Somente na próxima sessão legislativa. Princípio da repetibilidade absoluta. Então está errado. O presidente do Senado é parte ativa, legítima, para propor emenda à Constituição, senhores. Emenda à Constituição só tem competência para apresentar a proposta presidente da República, mais da metade da Assembleia Legislativa, ou 1/3, no mínimo 1/3, de todos os deputados federais que compõem a Câmara, não é isso? Dos 513, ou 1/3 dos 81 senadores da República que compõem o Senado Federal. Então não é o presidente do Senado sozinho. O presidente do Senado sozinho, ele não pode apresentar proposta de emenda. Tem que ter no mínimo 1/3 dos membros do Senado ou 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Está errado. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Perfeito. Gabarito da 40, letra C. Realmente a Constituição não pode ser emendada no período de vigência ali de intervenção federal, no período de vigência de um estado de defesa e de estado de sítio. Isso aqui nós estudamos, isso aqui chama o quê? Limitações circunstanciais das emendas constitucionais. Lembra? Não pode durante intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. A questão está certa. Então as outras têm que estar erradas. Olha lá. A emenda constitucional aprovada deverá ser sancionada em até 15 dias úteis pelo presidente. Só eu lembro que realmente sanção é em 15 dias úteis. Tá, tudo bem. Só que tem um problema. Lembra que eu estudei com você o processo legislativo das emendas constitucionais? Emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, não tem participação do presidente no que tange sanção ou veto. O presidente não sanciona, o presidente não veta, o presidente não promulga, o presidente não manda publicar. A única participação do presidente da República, a única possível participação do presidente da República no processo legislativo aqui das emendas constitucionais é a iniciativa. Depois que ele apresentar, ele não faz mais nada, ele não participa de mais nada. Inclusive ele não sanciona, não veta porque ele não é consultado sobre isso. Então está errado. Considera-se aprovada a emenda à Constituição que obtiver 3/5 dos votos. Uai, professor, mas não é 3/5? Sim. 3/5 dos votos do Congresso Nacional? Congresso Nacional não. 3/5 dos votos da Câmara em 2 turnos e 3/5 dos votos do Senado em 2 turnos. Eu não posso falar do Congresso Nacional. A proposta de emenda constitucional ela é votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal separadamente. Tá? Então, questão 40, alternativa letra C. Beleza, vamos para a próxima. Imagine que 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados apresentou proposta de emenda constitucional com o objetivo de alterar o voto popular de secreto para aberto. Nesse caso, é correto afirmar que a proposta é... Vamos lembrar de uma situação aqui. Preste atenção. Cuidado. Quando eu estabeleço o processo legislativo das emendas constitucionais, eu tenho que observar o rito. O que é isso? O procedimento. E aqui, se eu violar o procedimento que eu tenho que seguir, eu vou ter aqui uma inconstitucionalidade formal. Formal por quê? Formal fala de forma, de procedimento, de rito. Não é isso? Então, por exemplo, vamos imaginar que o presidente da República ele apresentou uma proposta de emenda constitucional no Senado. Está errado? Você aprendeu comigo. O presidente da República, se ele for apresentar a proposta de emenda constitucional, ele tem que apresentar primeiro na Câmara. Aí a Câmara vai votar em 2 turnos, se alcançar 3/5 em cada um, aí manda para a Casa Revisora, que no caso é o Senado. Não é isso? Se eu errar, né, eu não observar o rito certinho, a inconstitucionalidade é formal. Agora, cuidado. Existem matérias, existem
assuntos, existem temas, tá? Que não podem ser abolidos, não podem ser retirados da Constituição, e eu também não posso alterar, ferindo ali o núcleo essencial daqueles temas. Isso aqui eu chamo de limitação material da Constituição Federal, não é isso? E essas limitações materiais, que são esses temas que não podem ser abolidos, eles estão denominados pela doutrina por cláusulas pétreas. Lembram disso? Se eu apresentar uma proposta de emenda constitucional, seguir até o rito certinho, eu não tenho inconstitucionalidade formal, porque eu segui o rito, mas a temática daquela proposta viola os limites materiais, aí eu vou ter uma inconstitucionalidade material. Eu não errei quanto ao rito, eu errei quanto à matéria, o assunto. Abolir, essa minha proposta, ela trata de um tema que não pode ser abolido, que não pode ser alterado no seu núcleo essencial. Lembram disso? Por que eu tive que te lembrar isso aqui? Vamos fazer a questão. Olha no caso. Um terço dos membros da Câmara apresentou a proposta. Até aqui tá certo? Tá, porque se tem um terço dos membros da Câmara, eles têm competência sim para apresentar a proposta. Tudo bem. Só que essa proposta ela tinha como objeto, como tema, o quê? Alterar o voto secreto para aberto. Lembra das cláusulas pétreas? Uma das cláusulas pétreas é o quê? O voto secreto, periódico. Lembra disso? Lembra? E aí? Posso? Não posso. Por quê? Se é cláusula pétrea, o voto secreto, essa PEC aqui está querendo abolir o voto secreto e transformar ele em aberto. Eu estou diante de uma inconstitucionalidade. Agora vem cá, alternativa A. Inconstitucionalidade sob o prisma formal, pois a legitimidade para apresentação de proposta de emenda constitucional só pode ser apresentada por um terço dos membros do Congresso e não apenas de uma das casas. Errado. Um terço da Câmara ou um terço do Senado. Tá ok? Então tá errado. Inconstitucional sob o prisma formal, pois a legitimidade para apresentação de proposta de emenda constitucional é reservada ao Senado, na qualidade de representante dos estados. Só o Senado pode apresentar proposta? Não. O Senado, se tiver alcançar um terço dos seus membros, no mínimo, pode. Mas a Câmara também pode se alcançar um terço dos seus membros. Então, tá errado. Inconstitucional sob o prisma material, aí tá falando de matéria, de tema, pois a Constituição não poderá ser emendada para a abolição do voto secreto. Perfeito, gabarito letra C. Por que não pode, professor? Porque não pode abolir voto secreto, porque voto secreto é cláusula pétrea. E a inconstitucionalidade dessa situação aqui, senhores, não é em relação ao rito, é em relação ao conteúdo. A proposta pode ter seguido o rito certinho, mas o tema dela, a matéria dela, o objeto que ela trata, o assunto, né, está violando a cláusula pétrea. Então, a inconstitucionalidade é material em decorrência de não poder ser abolido o voto secreto por ser cláusula pétrea. Vamos ver, então, se essa aqui é um gabarito, as outras têm que estar erradas. Constitucional? Não, é inconstitucional. Inconstitucional. Constitucional tanto sobre o prisma formal como material, já que a Constituição assegura apenas o voto direto, universal e periódico. Direto, universal, periódico e secreto. O que não é cláusula pétrea sobre voto é o voto obrigatório. Obrigatório não é cláusula pétrea. Eu posso ter uma proposta de emenda constitucional tentando transformar o voto em facultativo ao invés de ser obrigatório. Tá? Constitucional, tanto sobre o prisma formal está até certo, como material. Material não. Já que a Constituição não assegura o voto e a forma de seu exercício como cláusula imutável. Cláusula pétrea, que alguns chamam de imutável. Não concordo, mas tá bom. Assegura sim. O voto, ele é sim cláusula pétrea, tá? Tanto no seu aspecto de ser direto, de ser universal e ser periódico, beleza? Então, 41, gabarito letra C. Vamos para a próxima. Também falando de emenda à Constituição. Você viu tanto que cai direito constitucional, quando eu falo de poder legislativo, mais especificamente processo legislativo, o tema emenda constitucional? Então, vai anotando. Olha lá.
A Constituição Federal proíbe a deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir. Opa! Ele está falando do quê? Das cláusulas pétreas. Essa questão ela quer que você apresente o que é cláusula pétrea. Quais são as matérias, né? Quais são as temáticas aqui que não podem ser abolidas da Constituição, em decorrência da limitação material apresentada pelas cláusulas pétreas. Vamos lá. A forma federativa, federação de governo, olha que peguinha, maldoso. A forma federativa, que eu estou falando aqui de federação, realmente é a cláusula pétrea. Só toma cuidado. Forma federativa, federação, não é forma de governo. É forma de Estado. Senhores, eu expliquei eu dei um macete para vocês, para não errar isso. Lembra? Forma de Estado é federação. Forma de governo é república. Vamos lembrar outra aqui. Regime de governo, democracia, né? Democrático. É isso? E sistema de governo, presidencialismo. So, como é que eu vou lembrar disso na prova? Tem que decorar isso? Eu te ensinei um macete. Tá pegando fogo numa sala onde o presidente da república tá. Imagina que eu estou diante de uma sala de cinema, o presidente está ali. E tá pegando, começa a ter um incêndio, pegar fogo. Todo mundo vai tentar salvar quem? O presidente. Os seguranças estão ali para fazer a segurança do presidente. Porque ele não é que ele é uma pessoa melhor que você. É porque ele é o chefe de Estado, chefe de governo. Ele não é só uma pessoa, ele é o nosso chefe do nosso poder executivo no âmbito federal. Então todo mundo vai tentar salvar o presidente. Se eu tenho forma de governo, se eu tenho fogo na república, se pega fogo na república, eu para me salvar, eu sigo o presidente. Forma de governo, fogo, república. Sistema de governo, sigo, presidencialismo, presidente. Regime de governo, rego, democrático. É isso? Brincadeirinha. Forma de Estado, forma de Estado. Fé. O que é fé? Federação. Um macete para te lembrar. Então toma cuidado. Por que a A está errada? A forma federativa de governo, federação realmente é cláusula pétrea, mas não é forma de governo, é forma de Estado. Então tá errado. A forma republicana de Estado, olha aqui ele confundindo tudo. Forma de Estado, FE, é federação. República não é forma de Estado, república é forma de governo. E também está errado porque a forma de governo, mesmo que ele tivesse colocado aqui governo, a forma de governo república não é cláusula pétrea, lembra? A forma de Estado federação é cláusula pétrea, forma de governo república não é cláusula pétrea. O sistema de governo presidencialismo não é cláusula pétrea, tá ok? Olha lá. A separação dos poderes, por se tratar de cláusula pétrea expressa. Opa, tá certo. Separação dos poderes é cláusula pétrea. Lembra que a gente estudou? Forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Separação dos poderes é cláusula pétrea. O voto direto, universal, periódico, né, e secreto é cláusula pétrea. Então, separação de poderes é sim cláusula pétrea. Gabarito da questão 42, letra C. Vamos ver, então tem que achar o erro das outras. O regime democrático e a autonomia municipal, por se tratar de cláusulas pétreas expressas. Regime democrático, né? Ele não é cláusula pétrea. Sistema presidencialista de governo, né? O sistema de governo realmente é presidencialista. Presidencialismo é o que a gente adota. Mas isso aqui não é cláusula pétrea, tá? Não é cláusula pétrea. Beleza? Então 42, letra C. Próximo. Consideradas as regras atinentes ao processo de alteração das normas constitucionais, para alterar a Constituição tem que ser emenda constitucional. Ele está perguntando sobre emenda constitucional ainda. Tal como definido na Constituição Federal. Vem cá. É cabível, por meio de emenda à Constituição, autorizar a instituição de pena de morte para os autores de crimes hediondos? E aí, senhores, eu posso criar pena de morte através de uma emenda constitucional, alterar a Constituição autorizando a pena de morte?
para autores de crimes hediondos? Não posso fazer isso por quê? Porque os direitos fundamentais, dentre eles eu tenho aqueles previstos lá no artigo 5º, são taxados como cláusulas pétreas, lembra? E dentro do artigo 5º eu tenho como direito individual aqui, como direito fundamental do cidadão, o direito à limitação das penas. E dentro da limitação das penas eu tenho o quê? Não posso ter pena cruel, não posso ter pena de banimento, não posso ter pena de morte, cuidado, salvo em caso de guerra, né? Seguindo as regras lá do Código de Processo Penal Militar. Cuidado, e tem pena de morte no Brasil? Você vai aprender isso comigo. Tem pena de morte no Brasil. Só que somente pode ocorrer diante de guerra, tá? Em período de guerra. Beleza? Então cuidado com isso. Mas aqui a questão está falando, prever aqui pena de morte para autores de crimes hediondos. Não consigo fazer isso, por quê? Porque isso viola a cláusula pétrea. Tá ok? Então, não é isso? É cabível. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso, Câmara e Senado separadamente, aqui tá certo, em 2 turnos, perfeito, considerando-se aprovada se obtiverem ambos os turnos em cada casa. 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Tem que alcançar a maioria absoluta dos votos dos seus respectivos membros. Esse é o quórum da emenda constitucional? Errado? Vem cá. Maioria absoluta significa o quê? Eu preciso alcançar para aprovar mais da metade do total dos membros. Não é isso? Emenda constitucional é pior que maioria absoluta. Emenda constitucional, para ser aprovada, ela precisa ser aprovada nas 2 casas, em 2 turnos cada uma, primeiro turno, segundo turno, primeiro turno, segundo turno. Então ela vai ser votada 2 vezes em cada casa, pessoal, isso mesmo. E tem que alcançar o quórum de 3/5, no mínimo 3/5 dos membros. Ah, pessoal, é a mesma coisa, não é não? Não é não. 3/5 exige muito mais do que mais da metade do total. Beleza? Então o que está errado aqui? Não, é maioria absoluta. O quórum exigido para aprovação de emenda é 3/5. Tá errado. A emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República com o respectivo número de ordem. O número de ordem é o seguinte: a última emenda foi a 111, a próxima é 112. Depois da 112, 113. Segue o número de ordem, tá? Mas o erro não está aqui. O erro está no quê? Emenda à Constituição será promulgada pelo presidente. O que eu te ensinei? O presidente, ele não sanciona ou veta proposta de emenda, ele não promulga, ele não publica. A única participação do presidente é apresentando a proposta de emenda constitucional. Isso ele pode fazer. Ele é um dos legitimados para apresentar, né, a proposta. A partir dali, ele não faz mais nada. Ele não é consultado para mais nada. Ele não participa mais. Agora é tudo Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então tá errado. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Certinho, tá aqui o gabarito da 43, letra D. Aqui eu estou falando novamente das limitações circunstanciais. Durante a vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, a Constituição Federal não pode ser emendada, né, através de emenda constitucional. Beleza? Então, a letra E também tem que estar errada. Vamos procurar o erro aqui, ó. A matéria constante de proposta de emenda, rejeitada ou havida por prejudicada, poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso, Câmara ou Senado. Senhores, proposta de emenda que não foi aprovada não pode ser objeto em hipótese alguma, tá? Mesmo diante do requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara ou mediante requerimento da maioria absoluta dos membros do Senado, tá? Porque aqui, sobre a emenda constitucional, vigora o princípio da irrepetibilidade absoluta. Essa regra aqui, ela estaria certa se eu estivesse falando de projeto de lei. Um projeto de lei que foi rejeitado, ele até pode ser tema de um novo projeto de lei na mesma sessão legislativa, se o requerimento partir da maioria absoluta dos membros da Câmara ou maioria absoluta dos membros do Senado. Aí é o princípio da repetibilidade relativa. Mas eu estou falando de emenda. E emenda não tem essa exceção não. Beleza? Ótimo. Vamos para a próxima. As leis complementares
recebem essa denominação ante a missão irrestrita de complementar o texto constitucional. Vamos lembrar disso aqui. Quando eu falo de lei complementar, realmente é uma espécie normativa que serve para complementar, para complementar algum dispositivo constitucional. Só que toma cuidado. A lei complementar, ela só pode ser utilizada nas hipóteses em que a Constituição Federal, de forma expressa, prever. Então, não é que qualquer tema da Constituição Federal pode ser objeto de lei complementar, pode ser complementado por lei complementar. Não, só pode ser complementado dispositivo constitucional através de lei complementar as matérias que a própria Constituição Federal, de forma expressa, estabelecer. Exemplo, as fundações públicas, vai aprender comigo direito administrativo. As fundações públicas, elas têm área de atuação. A Constituição, ela fala, lei complementar irá definir as áreas de atuação das fundações públicas. Opa, a Constituição falou, lei complementar vai tratar disso. Entenderam? Por que a questão aqui, essa primeira partezinha aqui, ó, tá errado. As leis complementares recebem essa denominação diante da missão irrestrita de complementar o texto constitucional. Irrestrito não. Restrito. Por quê? Porque só pode complementar a Constituição quando expressamente previsto por ela mesma, pela própria Constituição Federal. Beleza? Então, a 1 tá errada. 2. As leis ordinárias são hierarquicamente inferiores às leis complementares. Errado, eu falei muito disso, tá? Lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resoluções, não é isso? Elas são normas primárias e elas têm o mesmo nível hierárquico, beleza? Então tá errado. 3. Do ponto de vista procedimental, a diferença entre lei complementar e lei ordinária está no quórum exigido para aprovação de cada uma dessas espécies legislativas. Certinho. Lembra o que eu te ensinei? Lei complementar e lei ordinária, o rito, ele é idêntico. A única diferença é, lei complementar para ser aprovada exige o quórum de maioria absoluta. Eu preciso alcançar mais da metade de todos os integrantes da casa para aprovar. Já a lei ordinária exige maioria simples, também chamada de maioria relativa. O que é isso? Eu preciso alcançar mais da metade dos presentes, tá? Não do total. Beleza? Se hoje tem só 400 deputados na casa, os outros faltaram, eu vou ter que ter aqui alcançar 201. Mais da metade, aprovação, mais da metade dos presentes, não do total. Beleza? Então, a 3 está certa. Assinale a opção correta. Vamos lá. Apenas B. Apenas o item 3 está correto, porque o 1 e o 2 estão errados. Gabarito, questão 44, letra B. Vamos lá. Próximo. As leis complementares serão aprovadas por maioria de 2/3 dos parlamentares. Esse não é o quórum, tá? Como é que funciona? Vamos lembrar. Emenda constitucional, qual é o quórum para aprovar? 3/5, no mínimo, né? Em cada casa em 2 turnos, né? Lei ordinária, maioria simples, também chamado de relativo, mais da metade dos presentes. Lei complementar, o quórum para aprovação é 2/3? Não, é o que? Maioria absoluta, que é o que? Mais da metade do total. Beleza? A questão está falando que exige 2/3 para aprovar uma lei complementar. Errado. Questão 45, ela está errada. Beleza? Ótimo, vamos lá. Uma lei ordinária poderá revogar o texto de uma lei complementar quando a matéria revogada, ou seja, a matéria da lei complementar, for objeto de lei ordinária. É uma questão um pouquinho mais pesada, mas eu tenho que te lembrar, e nós trabalhamos isso aqui no nosso curso. O que eu te falei? O correto é o seguinte: lei complementar
Só deve tratar de temas específicos definidos na própria Constituição Federal. Eu não te falei que lei complementar, a Constituição, ela estabelece qual é a matéria que ela vai tratar? Esse assunto deve ser regulamentado por lei complementar. Beleza. Lei ordinária já é o contrário. Lei ordinária, ela tem caráter residual. O que é isso? O que não for de competência de lei complementar, e tem que ser por lei, vai ser feito por lei ordinária. Beleza. Só que o que acontece? Presta atenção. Elas não têm diferença hierárquica. Não tem. Só que você concorda comigo que para aprovar uma lei complementar é mais difícil do que aprovar uma lei ordinária? Por que é mais difícil? Porque para aprovar uma lei complementar eu exijo aprovação, qual é o quórum? Maioria absoluta, mais da metade do total. Já lei ordinária, eu preciso alcançar a maioria relativa. Não precisa alcançar mais da metade do total, basta alcançar mais da metade dos presentes. Lembram disso? Beleza. O que isso aqui tem a ver, professor? O STF entendeu o seguinte, vamos lembrar da jurisprudência. Se eu não posso ter uma lei ordinária tratando de um tema que é de lei complementar. Então, por exemplo, eu pego o legislador, ele elabora ali, aprova uma lei ordinária definindo a área de atuação das fundações públicas. Não pode. Por quê? Porque a área de atuação das fundações públicas é tema, segundo a Constituição Federal, que deve ser regulamentado por lei complementar. Eu não posso, através de lei ordinária, regulamentar um tema de lei complementar. Por quê? Porque aprovar lei ordinária é mais fácil, é menos difícil do que uma lei complementar. Agora, e o contrário? Vamos imaginar que o legislador, ele aprovou uma lei complementar que versa sobre um tema que não era para ser por lei complementar. Dava para ter sido regulamentado por lei ordinária. O que o STF entendeu? Vamos lembrar isso na aula. O que o STF entendeu? Aqui o legislador foi mocorongo. Por quê? Porque olha só, ele conseguiu aprovar uma lei complementar que é bem mais difícil, que exige maioria absoluta. Ele aprovou uma lei complementar que é bem mais difícil, tratando de um tema que dava para ele ter feito por lei ordinária. Esse tema nem é de lei complementar. Esse tema é de lei ordinária. Tá até errado? Tá até errado. Mas o que eu te ensinei a jurisprudência? O STF entendeu o quê? Nesse caso aqui, eu estou diante de uma lei complementar, uma lei formalmente complementar, mas o conteúdo dela é de lei ordinária, não é? Então ela é materialmente ordinária. Eu falei isso detalhadamente lá na aula. Vamos lembrar onde eu quero chegar. Se eu tenho uma lei complementar que está tratando de um tema que é de lei ordinária, certo? E aí, eu posso aceitar isso? A STF fala, pode. Pode por quê? Eu sei que está errado, porque lei complementar deve tratar de assunto definido na Constituição. Só que, como é muito mais difícil você aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária, essa lei aqui ela vai ser formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Eu até brinquei e falei, é o trans, ele está no corpo errado, né? O trans, ele é o quê? É aquela pessoa que ela está no corpo, por exemplo, de homem. Eu, Fernando, estou no corpo de homem, mas a minha essência, eu me sinto uma mulher. Então, eu estou no corpo errado. É exatamente esse exemplo aqui, essa situação aqui. Você é uma lei complementar porque foi utilizado o rito e foi exigido o quórum aqui de maioria absoluta. Você até formalmente é lei complementar, mas o teu tema não é de lei complementar, o teu tema é de lei ordinária. Então você tem forma de lei complementar, mas a sua essência, a sua matéria é de lei ordinária. Por que eu estou falando isso? Aí vem a jurisprudência do STF. Poderia uma lei complementar materialmente ordinária. O que é isso? Uma lei complementar que está tratando de assunto de lei ordinária. Poderia uma lei complementar materialmente ordinária ela ser revogada por uma lei ordinária? E aí? Pode ou não pode?
Porque o correto é a lei ordinária revogar a lei ordinária. Lei complementar, revogar a lei complementar. Lembra que eu expliquei isso na aula? Pode ou não pode? Pode. Pode por quê? Porque essa lei complementar, apesar de ser uma lei complementar, mas só no aspecto formal, a essência dela é o quê? De lei, a matéria, né? Ela é materialmente ordinária. A essência dela, o assunto dela é de lei ordinária. Então é como se eu tivesse a seguinte situação. Aí eu até brinco na sala de aula com isso. Eu tenho uma pessoa, um amigo, por exemplo, né? Tenho, por exemplo, uma amiga que ela é trans. Ela tem corpo de mulher, mas ela se enxerga, ela age, ela sente, né, que está no corpo errado e ela age como homem. O que prevalece? A forma física ou a essência da pessoa? Tá? Não vou entrar no mérito de polêmico nessa temática. Mas Deus, não vou entrar no mérito religioso, não vou. Eu vou te falar aqui o seguinte: o que prevalece é a essência da pessoa. Tanto é que a justiça ela reconhece hoje. Se a pessoa quer ser chamada tal nome, é direito dela, ela vai lá, muda o nome, tudo bonitinho. Então vem cá, tá no corpo de mulher, mas não se veste, não tem toda o traquejo ali de homem, não se vê como homem, então prevalece o sentimento, prevalece a matéria, prevalece como a pessoa se enxerga. E aqui é a mesma coisa. Por que nesse caso, lei complementar materialmente ordinária? Por que essa lei complementar ela pode sim ser revogada por lei ordinária? Porque, na verdade, essa lei complementar, ela só é formalmente complementar. A essência dela é de lei ordinária. Então eu estaria aqui, diante de uma lei ordinária, revogando uma lei ordinária. Porque, na verdade, essa lei complementar ela não tem nada. A essência dela é de lei ordinária. Entenderam? É uma jurisprudência um pouco mais pesada. Vamos lá, então. Uma lei ordinária, a pergunta, poderá revogar o texto de uma lei complementar quando a matéria revogada, a matéria dessa lei complementar, for objeto de uma lei ordinária? Pode sim. Por quê? A questão está certa. Por quê? Porque essa lei complementar, ela na verdade é uma lei complementar materialmente ordinária. Se a questão vier só assim, ó, uma lei ordinária poderá revogar o texto de uma lei complementar? Só isso. Tira essa segunda parte. Aí a questão estaria errada. Porque o correto é lei complementar, revoga lei complementar. Lei ordinária, revoga lei ordinária. Agora, se eu estou diante de uma lei complementar materialmente ordinária, ela na verdade, no fundo, na essência, ela é uma lei ordinária. Então, lei ordinária pode sim revogar a lei complementar materialmente ordinária. Beleza? Fácil? Tranquilo? Beleza, senhores. Vamos lá dar continuidade. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que as leis complementares serão aprovadas por... leis complementares serão aprovadas por maioria simples das duas casas. Maioria simples é o quórum exigido para a lei ordinária, não é para a lei complementar. Está errado. Leis complementares serão aprovadas por ato do presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora o presidente do Supremo, ele aprova uma lei e acabou. Ele virou legislador e bagunçou tudo aqui. Claro que não, tem nada a ver, tudo errado isso aqui. Por maioria de 2/3 das duas casas do Congresso, não é 2/3, maioria absoluta das duas casas do Congresso, Câmara e Senado. Gabarito da 47, letra D de dado. Ato do presidente, também não. 47, letra D. Vamos lá. As leis complementares e leis ordinárias no ordenamento jurídico brasileiro se diferenciam da seguinte forma. Então essa questão está querendo que você apresente qual é a diferença de lei complementar e ordinária. O rito, ele é idêntico. A única diferença é o quê? O quórum. Para aprovar a lei complementar, maioria absoluta. Para aprovar a lei ordinária, maioria simples. E lembrando que lei complementar trata de temas específicos, lei ordinária, temas, né, abrangentes. Vamos lá. As leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal, exigindo quórum de aprovação superior ao das leis ordinárias, que tratam de matéria residual. A priori,
Perfeito. A priori esse é o gabarito, vamos ver? Olha só. As leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal? Sim. A Constituição ela não vai tratar daquele tema ali para não ficar muito extensa. A Constituição ela fala, ó, esse tema será regulamentado por lei complementar. Certo. Exigindo o quórum de aprovação, a lei complementar, superior ao das leis ordinárias. Sim. Maioria absoluta, lei complementar. Lei ordinária, maioria simples. Que tratam de, e aí leis ordinárias que tratam de matéria residual, do que sobrar. Tá certo. Então tem que achar o erro das outras. Vamos ver? As leis complementares e as leis ordinárias são equivalentes no processo legislativo brasileiro, diferindo pela denominação. Elas são idênticas? Idênticas não. Tem uma diferençazinha. Qual? O quórum para aprovação. Então tá errado. As leis ordinárias são a espécie legislativa, né? É a espécie legislativa para dispor sobre organização judiciária por iniciativa dos tribunais superiores. Cuidado, tá? Quando os tribunais superiores eles vão realizar aqui a organização judiciária, a organização, né, dos órgãos ali, do Poder Judiciário, etc., isso tem que ser feito, a iniciativa realmente é do tribunal, tá? É o tribunal que faz o projeto de lei, bonitinho, né? Só que cuidado, prestem bem atenção. Isso aqui não é feito por lei ordinária. Isso aqui deve ser feito por lei complementar, tá bom? Beleza? As leis ordinárias são aprovadas por maioria simples para diversos temas, mas as leis complementares se limitam a questões de direito penal, tendo um escopo de aplicação mais abrangente. Vem cá, lei complementar só pode tratar de direito penal? De onde você tirou isso? Lei complementar vai tratar de temas que a Constituição definir que ela deve tratar, que devem ser tratados por lei complementar. Simples. É só direito penal? Não. Não. A área de atuação das fundações públicas é direito penal? Não. Está relacionado a direito administrativo. Então, 48, gabarito, letra A. Beleza. Sobre medida provisória, de acordo com a jurisprudência do STF, assinale a afirmativa correta. Senhores, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou, por esse bloco não ficar muito extenso, estão faltando poucas questões, eu vou paralisar aqui e retorno no próximo bloco a partir da questão 49. Tranquilo? Um grande abraço. Já já nós estamos retornando para finalizar a correção do nosso simulado.